Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vou estar resenhando para vocês o livro que entrou para a lista dos 13 melhores livros lidos no ano de 2018, que é o livro Firme Seus Valores, do Charles Swindoll, publicado pela editora Betânia. Então, vamos conferir? Então, galera, eu acho que todo mundo já sabe que eu sou um super fã do Charles Swindoll. Eu tenho aproximadamente entre 50 e 60 livros desse autor. Tamanha é a inspiração e a edificação que eu geralmente recebo quando leio os livros do Charles Swindoll. E esse aqui, sem dúvida, entrou para a lista dos melhores do autor já lançados aqui no Brasil. O livro é basicamente um resumo de algumas disciplinas ou alguns valores que nós temos que ter nas nossas vidas. A maioria desses valores não costumam nascer conosco. Nós temos que desenvolvê-los e aplicarmos em nossas vidas cada vez mais. E eu vou ler aqui para vocês o sumário para vocês poderem entender que tipo de valores são esses. Vamos lá. Prioridades, envolvimento pessoal, incentivo, pureza, finanças, integridade, discipulado, envelhecimento, oração, lazer, missões, santidade, atitudes, evangelismo, autoridade e família. Então são 16 valores diferentes para que nós possamos construir uma sociedade mais justa e digna e também altruísta. Então separei aqui para falar com vocês sobre 3 valores que mais me impactaram. Não são os únicos capítulos bons desse livro aqui, mas são os melhores, aqueles que mais me edificaram ao ler esse livro aqui. E um capítulo que me agradou muito foi o capítulo 3, chamado Pureza. Nesse capítulo aqui, o Swindoll vai falar conosco sobre como superar a tentação sexual. E eu achei muito interessante porque ele vai citar vários casos da Bíblia, incluindo o caso de José no Egito, sobre como que ele conseguiu superar a tentação de não dormir com a mulher de Potifar. E ele vai dizer que José teve que sair correndo, porque ele não aguentava. Se José ficasse ali mais tempo, talvez flertando com a tentação, seria muito provável que ele caísse nela, porém teve que correr para não cair. Então existem algumas tentações que não tem como flertar ou lutar com elas. Você tem que correr e se afastar delas o máximo possível. E o Swindoll trouxe para nós um exemplo prático e pessoal dele, quando ele, há muitos anos, recém-casado, foi fazer uma viagem com um fuzileiro naval em algum país fora dos Estados Unidos. Ali, todos os seus amigos, eles dormiam com mulheres nos portos onde eles atracavam o barco. Porém, o Swindoll, ele era o único que se afastava dos lugares onde havia aquela tentação sexual ali. E ele disse que havia momentos, por conta de ficar muito tempo longe da esposa dele, que ele realmente tinha tentações não somente físicas ao passar em frente a um local com alguma mulher se oferecendo para ele, mas também tentações mentais. Então ele teve que criar um programa de memorização da Bíblia para ele poder estar com a mente sempre ocupada com versículos que o impediriam de cair na tentação sexual. E essa foi a maneira que o Swindoll encontrou de se afastar o máximo possível e impedir de cair naquele pecado ali. E dessa maneira o Swindoll, ele conseguiu superar a tentação sexual e se manter puro, mesmo ficando meses longe de sua esposa. O outro capítulo que eu também achei sensacional foi o capítulo 6, sobre integridade. E ele vai falar sobre Daniel. Ele vai dizer que Daniel, ele era um homem completamente íntegro. E ele era tão íntegro, mas tão íntegro, que os seus inimigos dentro da Babilônia espionaram Daniel dia após dia para tentar encontrar algum erro dentro do seu trabalho que pudesse denegri-lo perante o rei da Babilônia. Imagine se fosse conosco. Imagine se alguém fizesse uma espionagem no seu trabalho durante um ano. Não na igreja, onde você tem ali um papel de cristão, mas no seu trabalho, onde você realmente é no dia a dia, longe da sua esposa e longe do seu pastor. Imagine que alguém te espionasse durante um ano, seu trabalho, seu computador, suas conversas, tudo, 100%. Será que você continuaria sendo uma pessoa irrepreensível ou será que eles descobririam algum erro seu? Então nesse capítulo, o Swindoll vai nos mostrar que nós temos que usar o exemplo de Daniel e nos mantermos íntegros, tanto na igreja
quanto fora dela. E outra coisa também muito interessante era que Daniel orava 3 vezes ao dia. E talvez essa informação seja um pouco insignificante para você. O problema é que Daniel ele era um governador da Babilônia. Isso quer dizer que ele trabalhava mais que todo mundo. Se havia um homem ocupado desse mundo, esse homem era Daniel. Ele era um cara super ocupado. Porém, a oração para ele parecia ser uma prioridade. Ocupado ou não, ele sempre orava 3 vezes ao dia. E fica de exemplo para nós que às vezes temos muito mais tempo que Daniel tinha naquela época e não mantemos um momento diário para falar com Deus. Outro capítulo também muito interessante foi o capítulo 2 sobre envolvimento pessoal. Envolvimento com Deus, com a família, com os crentes e também com quem não é crente. E ele vai fazer aqui uma crítica muito ferrenha sobre o comportamento de cristãos em relação a não cristãos. E ele vai dizer que é errado quando você se torna um cristão, quando você se afasta de não cristãos, porque fica impossível testemunhar de Cristo para não cristãos, sendo que nós apenas nos afastamos dos ímpios e nos ligamos somente com quem tem a mesma fé que nós. Então ele vai dizer que é errado se afastar completamente de não cristãos quando nós nos convertemos, porque assim fica impossível testemunhar e até mesmo converter alguém com quem você não tem nenhum vínculo de amizade. Então ele vai explicar que é importante mantermos amizade com não cristãos, porém sem fazermos o que eles fazem. Enfim, galera, ó, é um capítulo melhor que o outro, mas eu separei os 3 que mais me inspiraram, tá bom? Tá aqui, Firme Seus Valores, editora Betânia, Charles Swindoll. Muito recomendado para todo mundo que gosta do autor e também para quem gosta de ler livros sobre valores e integridade.